Olá, aqui é Leonardo Azevedo e, como prometido, estou gravando esse vídeo aqui para comentar esse último post sobre a relação dos glúteos máximo e médio com tendinopatia de calcâneo, corredores com tendinopatia de calcâneo. Bom, então antes de começar a comentar, vamos entender primeiro o que é que eu quero dizer, quando a gente fala de tendinopatia de calcâneo, é o que a gente se refere. Então, a tendinopatia de calcâneo é um termo genérico para todas as enfermidades do tendão calcâneo que provocam dor, né, e que limitam a função, que trazem sensibilidade local, rigidez matinal, alguma alteração de imagem, enfim. Então, as alterações de tendão calcâneo, que são muito comuns em corredores, em outros esportes também, mas em corrida é extremamente comum, é mais comum do que na prática de outros esportes. Então, a gente está falando aqui de um termo genérico sobre esse sintoma em tendão calcâneo, que você que trabalha com corrida, certamente já teve algum corredor na sua mão com queixa no tendão calcâneo. Bem, esse é um tipo de problema que acomete cerca de 15% dos corredores. Quando a gente amplia aí para todos os esportes, chega a 24% de incidência em praticantes de atividade física recreacional. Mas em corrida, a maior incidência delas é da ordem de 15% a incidência. É um dos problemas mais comuns em corredores. Normalmente, os estudos sobre tendinopatia de calcâneo em corredores focam muito na extremidade distal do membro inferior, né? Foca muito no tríceps sural ali, o que é que acontece, as características do tríceps sural. Eu mesmo já coloquei aqui no nosso Instagram um post sobre o sóleo, né? Como trabalhar o sóleo, a importância do músculo sóleo em corredores. Então, quer dizer, é uma coisa extremamente focada no tendão calcâneo. Porém, já há alguns estudos que trazem à luz um pouco para a região, para a raiz proximal de membro inferior, como ela se relaciona com esses pacientes que têm tendinopatia de calcâneo. E é extremamente interessante porque tem uma correlação cinesiológica, de fato, com um link muito importante, né? Muito interessante, e que vale a pena você investigar no seu corredor, se isso acontece, e traçar uma estratégia para a correção, para que o tratamento desses corredores seja mais eficaz, mais eficiente, e o treinamento também neuromuscular que se faz para esses corredores também seja com um foco mais objetivo, mais eficaz, tá ok? Então, qual é a relação que se impõe, né, entre quadril e tornozelo nesses pacientes que têm tendinopatia de calcâneo? Alguns links, algumas teorias são impostas, são tratadas, se relacionando aos planos frontal e transverso e também ao plano sagital. O que é que acontece na excursão do quadril quando você tem uma falha, uma inibição da ativação, um retardo na ativação de glúteo máximo e glúteo médio, ou mesmo uma alteração na magnitude, na intensidade de força desses músculos? Mas o mais importante que esses artigos trazem é a inibição da ativação, ou seja, um delay, um retardo na ação deles. Eles entram em ação, porém de forma atrasada. Aí provoca uma alteração cinesiológica em todo o membro inferior. Então vamos ver aqui, eu preparei algumas ceninhas aqui para a gente observar isso, tá? Então primeiro você está vendo aqui, ó, em branquinho, o primeiro ponto a ser observado é que a cinemática dos planos frontal e transverso do quadril tem um link próximo da cinemática da tíbia e do tornozelo. E qual é essa proximidade? São os padrões rotacionais. Então, sempre que você tem um movimento rotacional, seja rotação interna ou externa, no quadril, isso se relaciona também aos padrões de rotação interna e externa da tíbia e de eversão e inversão do retropé, né? Ou seja, quando o quadril entra em rotação interna, isso induz uma rotação interna de tíbia, e se essa rotação interna lá no quadril for acentuada mais do que o normal, a rotação interna da tíbia também será mais acentuada, e que isso vai induzir um padrão de eversão, de pronação subtalar também mais acentuado. E é importante também a gente ver
que a forma ascendente também acontece, ou seja, uma falha, uma pronação excessiva no pé vai também induzir uma rotação interna da tíbia e também uma adução e rotação interna de quadril. Então, pode haver uma causa ascendente ou descendente aí. Vai depender de caso a caso. Mas no que nós estamos investigando agora, comentando agora, é a ação descendente. Ou seja, o que acontece de excesso de movimento no quadril induzindo um excesso de movimento na região distal de membro inferior, né? Tíbia e tornozelo. Então, recapitulando isso aqui, sempre que você tiver uma falha na ativação de glúteo médio e glúteo máximo, você vai ter um padrão de rotação interna e de adução mais significativa no quadril, que vai arrastar com ele a tíbia numa rotação interna mais acentuada, induzindo a pronação mais acentuada, uma eversão do retropé mais acentuada, ok? Então, essa cadeia de eventos aí para a gente entender. Um outro ponto também é que um atraso na ativação de glúteo médio e glúteo máximo também está associado a um aumento, né, da adução que a gente estava falando, a adução em rotação interna do quadril, provocando toda essa cadeia de ação que eu expliquei já no textozinho que eu apresentei aqui anteriormente. Então, um outro ponto, assim, agora sim, que eu queria falar é a ação integrada que existe, que aí é uma relação mais direta, bem mais direta, que quando a gente está na fase de apoio para fazer a impulsão, há uma correlação já conhecida entre os momentos de força que acontecem no quadril, na musculatura extensora de quadril e na musculatura flexora plantar. Ou seja, para fazer a propulsão do corpo à frente, é necessário uma ação conjunta de glúteo máximo e de tríceps sural para fazer a propulsão. Então, a extensão de quadril associada à flexão plantar, o que nos impulsiona para diante com eficiência, ok? Então, preste atenção. Se a gente tem um delay, um atraso na ação de glúteo máximo ou uma redução na magnitude de força do glúteo máximo, o tríceps sural vai estar sobrecarregado para fazer essa impulsão do corpo para diante. Ou seja, vai ser exigido mais da flexão plantar do que o normal, porque o momento de força lá no quadril está diminuído. Então, qualquer falha na ativação ou diminuição de força do glúteo máximo, diminuição da magnitude de ação do glúteo máximo, vai sobrecarregar o tríceps sural. Então, veja só como isso é interessante. Para você tratar um corredor com uma tendinopatia de calcâneo, é fundamental o fortalecimento de glúteo máximo para diminuir a solicitação sobre o tríceps sural na fase de propulsão, tá ok? Então, entendendo bem isso aí, a gente tem que observar justamente na avaliação como está a ação de glúteo médio e glúteo máximo. Isso aí nós temos testes funcionais e na própria cinemetria da corrida para observar como isso acontece. Então, nunca deixe nunca negligencie a ação desses músculos, testar esses músculos na coordenação global do movimento em corredores que têm tendinopatia de calcâneo. Então, eu preparei aqui, por exemplo, tem duas imagens aqui, com um videozinho também para a gente fazer uma análise final aqui desse insight que eu estou querendo dar para vocês aqui. Então, observa aqui a relação de um padrão de adução de quadril, uma queda aqui da pelve do lado que não está apoiado, com a adução do quadril aqui, um padrão de valgo dinâmico com rotação interna nesse lado esquerdo aqui em apoio, e aqui associado a uma rotação interna da tíbia e ali ó, a pronação excessiva do retropé. Então é essa imagem que você vai ver em slow motion num corredor que tem essa falha na ativação de glúteo máximo e glúteo médio, fazendo um valgo dinâmico com rotação interna associado a uma pronação excessiva. E nós temos já documentado vastamente artigos que relacionam pronação excessiva com tendinopatia de calcâneo. E aí é que está o link, por isso dessa hipótese que é levantada da relação de glúteos com tendinopatia de calcâneo. É que nós sabemos
que o retardo na ativação de glúteos produz a pronação excessiva, e nós sabemos que corredores com tendinopatia de calcâneo têm relação com pronação excessiva. Então, quando a gente linka isso, nós podemos criar aí uma hipótese a ser investigada mais profundamente em diversos outros artigos, mas que você já deve, de imediato, começar a investigar na sua clínica, ou investigar nas pistas de corrida, se você for um treinador, tá? Filmar o seu corredor, aquele que está começando a se queixar de dor no calcâneo, e na clínica de fisioterapia, se ele estiver já em tratamento, observar essa associação, tá ok? Não há ainda uma evidência científica, mas há a hipótese que leva a esse raciocínio, e você deve investigar, nunca negligenciar, para ter uma eficiência no seu tratamento. Então aqui, ó, mais uma vez, a gente vê um drop pélvico importante, né, com um padrão de rotação interna de membro inferior e uma pronação aumentada. Eu coloquei aqui um videozinho para finalizar e... não está passando o vídeo, mas bom, enfim, tudo bem. Aqui está bem visto nessa imagem e nessa aqui. Deixa o vídeo para uma próxima oportunidade, eu jogo depois para vocês, tá ok? Então, sempre ficar ligado nesses corredores que tem essa tendinopatia de calcâneo, tá bom? Como é a ação, nós temos alguns testes funcionais que nós podemos fazer isso. E na própria cinemetria da corrida. Você pode aprender muito mais sobre isso no nosso curso de Biomecânica da Corrida, onde todos os testes funcionais para observar isso aí estão presentes, como também todas as estratégias corretivas para ativação de glúteo máximo e glúteo médio, e todo o treinamento neuromuscular para um glúteo máximo e glúteo médio bem ativado e com a força suficiente para esses corredores. Então, aprender a avaliar e também traçar toda a estratégia corretiva, como também o treinamento funcional desses atletas dentro de algo muito bem sistematizado, planejado, com um protocolo bem legal para ser seguido, tá ok? Aqui, onde você está vendo esse vídeo, tem um link para você conhecer mais do curso. Clica aqui e vem aqui para a nossa página biomecanicadacorrida.com conhecer mais sobre o nosso curso Biomecânica da Corrida, para você impulsionar aí o seu trabalho, fazer com extrema excelência o seu trabalho com corredores, tanto mesmo se você for treinador ou se você for fisioterapeuta, tá ok? Então, um grande abraço, até a próxima oportunidade.